Nas profundezas da desesperança que se abatera sobre o reino de Eudória, uma terra outrora fértil e vibrante, que agora se definhava sobre um céu cinzento, uma sombra se ergueu para usurpar o que restava de um trono quase quebrado. O rei Valérius, um homem de ambição fria e olhar astuto que camuflava um coração de pedra, não herdou a coroa por direito de sangue. Ele a tomou à força, banhada no sangue da linhagem real de Alderan, os últimos reis que tentaram, em vão, deter a implacável decadência que corroía o reino desde suas fundações. A ascensão de Valérius foi construída sobre traições sussurradas em corredores úmidos e escuros, o tilintar de moedas de ouro corrompendo a lealdade e o clangor de espadas na calada da noite, silenciando para sempre a oposição. O antigo rei, um monarca benevolente, mas fraco e sem a fibra necessária para governar em tempos de crise, foi encontrado sem vida em seus aposentos, seu corpo frio e seus olhos arregalados, refletindo um terror que apenas Valérius conhecia à origem. Disse que a rainha e seus filhos, jogados às masmorras mais profundas do castelo, desapareceram nas sombras. Seus destinos nunca completamente revelados, mas pressentidos em cada lamento que ecoava pelas ruas e nas preces sussurradas. Um cheiro de ferro e morte pairava sobre o castelo, um presságio da escuridão que se avizinhava. Uma névoa púrpura, espessa e gélida, vinda dos pântanos mais sombrios ao sul, conhecidos como Brejo das Sombras, começou a se espalhar. Essa névoa não apenas cobria a paisagem, mas sufocava as colheitas douradas que antes sustentavam o povo, transformando campos férteis em terras estéreis. Ela trazia consigo uma doença silenciosa, uma praga que se manifestava como uma dormência gélida nos membros dos plebeus, que progredia para uma lenta e agonizante paralisia e, eventualmente, a morte. Valérius, no entanto, em sua visão distorcida de poder, viu nisso não uma maldição divina, mas uma ferramenta para consolidar seu domínio de ferro sobre os que restavam. Com um sorriso cruel que raramente deixava seus lábios finos, ele prometeu a cura milagrosa, mas apenas para aqueles que jurassem lealdade inquestionável a ele e ao seu novo regime. Os doentes e descrentes, que ousavam questionar sua autoridade ou a origem da praga que ele convenientemente explorava, eram abandonados à sua sorte nas ruas enlameadas de Vilarejo do Carvão, suas súplicas abafadas pelo silêncio opressor da miséria e pelos passos pesados da guarda que patrulhava incansavelmente. A ascensão de Valérius não foi pacífica, apesar de sua brutalidade e da praga que assombrava a terra. Enquanto a doença se arrastava como um monstro invisível, o povo, já exaurido pela guerra civil que desolara suas famílias e pela fome que se instalara em cada lar, murmurava em voz baixa. Eles falavam sobre os antigos reis e rainhas, cujos nomes ainda eram sussurrados com uma reverência quase religiosa nas noites frias. Nas tavernas empoeiradas, onde a bebida amarga mal disfarçava o desespero e o medo, histórias sobre a maldição da coroa de Eudória ganhavam força. Era uma peça macabra, diziam, forjada em ossos de antigos dragões que jaziam em ruínas e polvilhada com as cinzas de hereges queimados em fogueiras ancestrais. Os contos relatavam que a cada ato tirânico do monarca, a coroa se tornava mais pesada, drenando não apenas a vitalidade de seu usuário, transformando-o em uma casca, mas também a própria essência vital do reino, tornando a terra infértil e o povo apático, sem esperança. Valérius, no auge de sua recém-adquirida e sangrenta glória, desdenhava de tais superstições, vendo-as como contos de fadas para camponeses simplórios que ainda acreditavam em bênçãos divinas.
Seu riso seco e metálico ecoava pelos corredores vazios e frios do castelo, um som quase tão assustador quanto o uivo distante dos ventos gélidos que sopravam do norte, carregando consigo o cheiro acre e metálico de morte e decomposição. Um dia, porém, a coroa começou a sussurrar. Não eram vozes audíveis, mas uma ressonância gélida e penetrante em sua mente, impelindo-o a atos de maior crueldade e paranoia. Valério sentia uma sede insaciável de poder, uma fome que a coroa parecia alimentar e amplificar, transformando-o em um ser irreconhecível. O sorriso cruel de Valérius se contorceu em uma careta permanente de desconfiança e fúria incontrolável. E seus olhos, antes astutos e calculistas, tornaram-se fundos e famintos, com veias saltadas que pulsavam em suas têmporas. Ele ordenou que a guarda real, agora composta por mercenários brutais e cavaleiros desonrados que apenas seguiam ordens por medo ou ouro, confiscasse todas as propriedades dos dissidentes. A maquinaria de guerra era alimentada para esmagar qualquer centelha de rebelião antes que ela pudesse sequer acender. Um velho ferreiro, cujo pai servira a antiga realeza com lealdade inabalável, foi o primeiro a ousar levantar a voz, denunciando a tirania de Valérius em praça pública, desafiando a opressão. Sua execução sumária, com o estrondo seco do machado ecoando pelas ruas vazias e silenciosas, serviu como um aviso sombrio para todos os que pensassem em se opor. A magia púrpura da praga pareceu reagir à violência, intensificando-se em sua malignidade, e o castelo, que antes era um símbolo de poder e esperança para o povo, começou a exalar um miasma doentio e pútrido, quase como se o próprio edifício estivesse se corrompendo e gemendo sob o peso da maldição que o envolvia. Enquanto a opressão de Valério se aprofundava e a doença se espalhava como um incêndio incontrolável consumindo tudo em seu caminho, uma figura obscura surgiu nas sombras. Lena. Ela era uma ex-capitã da guarda leal à antiga rainha, uma mulher de fibra e coragem que havia escapado por pouco da sangrenta purga de Valérius. Lena não era uma heroína de contos de fadas, com armadura brilhante e coração puro, mas uma mulher endurecida pela dor da perda e da desilusão, com uma moralidade cinzenta e um coração consumido pela sede de vingança contra o usurpador que destruíra tudo o que ela amava. Lena começou a reunir os poucos que ousavam resistir, fazendeiros destemidos que haviam perdido suas terras para os capangas de Valérius, mercenários desiludidos que haviam se cansado de lutar por causas vazias e agora buscavam redenção, e até mesmo alguns desertores da própria guarda de Valérius, cujas consciências não suportavam mais as atrocidades cometidas em nome de um rei insano. Eles se encontravam em esconderijos secretos, sob o brilho pálido da lua que mal conseguia penetrar as nuvens carregadas de ameaça, compartilhando pão duro e promessas sussurradas de um futuro livre da tirania. Lena, com a antiga espada de seu pai ao lado, a lâmina embotada pela ferrugem e pelas batalhas, sentia o peso da esperança e do desespero de seu povo sobre os ombros, o som da respiração trêmula e os murmúrios de cada um ecoando em sua mente como um fardo pesado, mas também uma motivação inabalável. A coroa sussurrava mais alto agora, exigindo sacrifícios maiores e mais cruéis. Valérius, em sua megalomania que beirava a insanidade, ordenou a construção de uma gigantesca torre de observação no centro da capital, uma estrutura colossal e sombria que pudesse ver cada canto de seu domínio e esmagar qualquer vestígio de desobediência com um olhar. Milhares de camponeses foram forçados a trabalhar sobre o chicote dos capatazes, suas vidas sacrificadas à medida que a estrutura subia, manchada de suor, sangue e lágrimas derramadas na poeira. A torre se tornava um monumento à crueldade de Valérius.
Lena e seus poucos seguidores planejaram um golpe audacioso, atacar a torre ainda em construção, esperando que a confusão desestabilizasse o regime e desse a eles uma chance de libertar os prisioneiros que definhavam nas masmorras. No entanto, um espião, um dos desertores que jurara lealdade a Lena com promessas vazias, traiu-os, vendendo suas informações por um punhado de moedas de ouro e a promessa de segurança. A emboscada se transformou em um massacre brutal e inesperado. O chão, outrora coberto de terra e detritos de construção, agora estava manchado de sangue, o cheiro metálico da morte se misturando ao ar frio e úmido da noite. Os gritos dos feridos se calaram, um a um, à medida que a vida os abandonava. A traição foi um golpe devastador, esmagando o que restava da moral dos rebeldes e semeando a desesperança. Muitos foram capturados, suas esperanças desfeitas e seus gritos ecoando nas celas úmidas e escuras do castelo, onde a luz do sol nunca alcançava. Lena, ferida e sozinha, conseguiu escapar por um triz, as palavras do espião traidor ainda ecoando em sua mente como uma lâmina afiada que rasgava suas entranhas, deixando-a em pedaços. Ela se arrastou, com os músculos doloridos e a alma ferida, até as catacumbas esquecidas sob a capital, um labirinto de túneis úmidos e frios, onde os antigos reis de Eudória jaziam em seus sarcófagos empoeirados, seus nomes gravados em pedra e suas histórias perdidas no tempo, engolidas pela areia. Lá, em meio ao silêncio opressor e ao odor de terra velha e putrefação, ela encontrou um antigo mural, quase desbotado pelo tempo e pela umidade, que retratava a lenda da coroa de ossos e cinzas. O mural revelava que a coroa não era apenas um símbolo de poder usurpado, mas um parasita, uma entidade senciente que se alimentava da tirania do usuário e, por sua vez, espalhava a podridão e a desgraça por todo o reino. Um som metálico e distante, vindo de uma tumba mais profunda, chamou sua atenção. E o estalo seco de uma laje de pedra se movendo revelou uma passagem secreta, oculta por gerações, que levava a um lugar que poucos vivos ousaram pisar, um santuário de segredos ancestrais. A passagem levou Lena a uma câmara secreta, um santuário esquecido, onde a tumba do primeiro rei de Eudória, o rei Eudrim, repousava, intocada por séculos. Ao lado do sarcófago, sobre um pedestal de pedra negra que parecia absorver toda a luz ambiente, estava a lâmina sussurrante, uma espada antiga forjada com o propósito único de cortar laços mágicos e quebrar maldições ancestrais. A lâmina cintilava com uma luz fraca e azulada, quase como se pulsasse com uma vida própria, e um zumbido suave emanava dela, ecoando em sua mente. Lena sentiu uma conexão imediata, como se a lâmina a chamasse, como se esperasse por ela há eras. Uma voz, não de palavras, mas de sensações, guiou sua mão trêmula até o punho gélido da arma. Ela sabia o que tinha de fazer. O rei Valérius não podia ser simplesmente morto, pois sua morte apenas faria a coroa buscar outro hospedeiro. A coroa tinha que ser destruída para que a praga que assolava Eudória pudesse ser verdadeiramente erradicada. Lena sabia que a lâmina sussurrante era a única esperança de seu povo. O som suave do metal em suas mãos, parecendo entoar uma canção de liberdade e redenção, uma melodia de um futuro ainda incerto, mas possível. Armada com a lâmina sussurrante e uma determinação renovada que ardia em seus olhos cansados, Lena retornou à superfície. A capital estava em completo caos, um verdadeiro inferno na terra. A praga púrpura transformava as ruas em um cenário de morte, desespero e corpos amontoados, à medida que os últimos sinais de vida se apagavam. Valérius, cada vez mais corroído pelo poder da coroa, havia se tornado um monstro quase irreconhecível, sua humanidade devorada pela ambição.
Ele se sentava no trono, a coroa de ossos e cinzas pesando sobre sua cabeça, os olhos faiscando com uma loucura febril, e sua pele pálida e translúcida revelava as veias escuras que serpenteavam sob a superfície, como rios de veneno. Lena confrontou-o na sala do trono, o clangor de sua armadura ecoando pelo salão quase vazio, preenchido apenas pelo silêncio pesado da morte. "Não darei um passo adiante sem que a verdade seja revelada!" exclamou ela, a voz ressoando com a força de um trovão, surpreendendo Valérius, que até então a considerava apenas uma insignificante ex-capitã. Ele riu, um som seco, rouco e desprovido de humanidade, como se tivesse esquecido o que era ser um homem. "A verdade é que sou rei, e você, uma tola que cairá como todos os outros." A batalha que se seguiu foi brutal e desesperada, um espetáculo de sombras dançantes projetadas nas paredes por tochas bruxulhantes e o som agudo de espadas colidindo, cada golpe carregado de ódio e desespero. Valérius, imbuído do poder corruptor da coroa, parecia invencível, seus movimentos rápidos e imprevisíveis, mas Lena, com a lâmina sussurrante em mãos, buscava um golpe preciso para cortar a maldição, não apenas o corpo do tirano. A luta culminou no topo da torre de observação, sob um céu tempestuoso que parecia chorar pela miséria do reino, despejando torrentes de chuva. Raios furiosos iluminavam os rostos retorcidos de Valérius e a expressão de dor e determinação de Lena, que estava exausta, com cada músculo gritando, mas se recusava a ceder. Com um movimento final, impulsionada por um grito de dor e fúria que parecia vir das profundezas de sua alma, Lena fincou a lâmina sussurrante na coroa. Um grito gutural e não humano escapou dos lábios de Valérius, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade e reverberar pelos céus, silenciando a tempestade por um instante. A coroa se estilhaçou em 1000 fragmentos de pó e cinzas, dissolvendo-se no ar como uma miragem. E um miasma púrpuro explodiu para fora de Valérius como uma nuvem tóxica, dissipando-se rapidamente no ar purificado. O corpo do tirano desabou no chão da torre, consumido pela corrupção que ele abraçara, transformando-se em pó como as cinzas da coroa, deixando apenas um vazio onde antes havia um monstro. Instantaneamente, o ar se tornou puro e a névoa púrpura que sufocava o reino começou a recuar, suas cores vibrantes retornando lentamente à paisagem, como se a vida estivesse sendo insuflada novamente em cada folha, em cada riacho. Com a queda de Valérius e a destruição da coroa de ossos e cinzas, a praga recuou e a vida começou a retornar a Eudória, embora lentamente e com grande esforço. No entanto, a vitória veio com um custo terrível, indelével. A guerra e a praga haviam ceifado a maioria da população, e o reino estava desolado, uma terra de memórias assombradas e cicatrizes profundas. A fome ainda era uma ameaça constante, e a reconstrução levaria anos, talvez décadas de trabalho árduo e sacrifício. Lena, a heroína relutante, com seu rosto marcado pela dor e pela experiência, recusou o trono que lhe foi oferecido, percebendo que a verdadeira liderança não residia no poder e na glória, mas no serviço humilde e na recuperação do povo. A batalha que se seguiu foi brutal e desesperada, um espetáculo de sombras dançantes projetadas nas paredes por tochas bruxulhantes e o som agudo de espadas colidindo, cada golpe carregado de ódio e desespero. Valérius, imbuído do poder corruptor da coroa, parecia invencível, seus movimentos rápidos e imprevisíveis, mas Lena, com a lâmina sussurrante em mãos, buscava um golpe preciso para cortar a maldição, não apenas o corpo do tirano.
A luta culminou no topo da torre de observação, sob um céu tempestuoso que parecia chorar pela miséria do reino, despejando torrentes de chuva. Raios furiosos iluminavam os rostos retorcidos de Valérios e a expressão de dor e determinação de Lena, que estava exausta, com cada músculo gritando, mas se recusava a ceder. Com um movimento final, impulsionada por um grito de dor e fúria que parecia vir das profundezas de sua alma, Lena fincou a lâmina sussurrante na coroa. Um grito gutural e não humano escapou dos lábios de Valérios, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade e reverberar pelos céus, silenciando a tempestade por um instante. A coroa se estilhaçou em 1000 fragmentos de pó e cinzas. Ela dedicou o resto de seus dias a ajudar na reconstrução, sua imagem sendo a de uma figura silenciosa e determinada, que se movia pelas ruínas, oferecendo apoio e encorajamento aos sobreviventes, curando as feridas e plantando sementes de esperança. O povo de Eudória se lembrou dela não como uma rainha, mas como aquela que quebrou a maldição, uma esperança no meio das cinzas, uma lenda sussurrada por aqueles que sobreviveram para contar a história de sua coragem. O reino de Eudória nunca mais foi o mesmo. As feridas demorariam séculos para cicatrizar, e a lembrança da coroa de ossos e cinzas e dos sacrifícios que ela exigiu serviria como um aviso sombrio contra a ganância e a ambição desenfreada. Lena, em seus últimos dias, observou os campos verdes que lentamente voltavam a florescer e as novas gerações que não conheceram a escuridão total da praga, mas que carregariam as cicatrizes do passado em suas memórias e em suas lendas, aprendendo com os erros dos que vieram antes. Ela sabia que a luta contra a corrupção e a escuridão era eterna, e que a escuridão sempre espreitaria nas sombras, esperando uma chance para se manifestar. Mas ela também sabia que, mesmo nas profundezas mais sombrias, a esperança poderia ser encontrada. Um facho de luz tremeluzente que nunca se extinguiria completamente, um legado de resiliência e a prova de que a luz sempre encontrará um caminho para brilhar, mesmo nas terras mais escuras e desesperadoras. E assim, a história de Eudória se tornou um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, a força da vontade, a coragem de um indivíduo e a união de um povo podem mudar o destino de um reino inteiro, banindo as sombras e permitindo que a vida, em sua infinita teimosia, floresça novamente.